com o doutor Arthur Marques, que é o presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a AFEPESP, assim que fala, né? Exatamente. A AFEPESP, maior acervo da Revolução de 1932, vai ser aberto ao público dia 9 de julho, né? Que é comemorado aí. Exato. E a gente tem todo esse acervo e o doutor Arthur vai contar um pouquinho pra gente, aberto à visitação, isso que realmente é levar a história até a população. Seja muito bem-vindo. Eu queria agradecer inicialmente ao Fred Júnior e à Fabi, bem como a todos os ouvintes, e dizer o seguinte: São Paulo é um marco da democracia e da constitucionalização do país. Em 1930, Getúlio Vargas assume o governo do país, fecha o Congresso Nacional e São Paulo começa um movimento porque o Getúlio nomeia um interventor no estado de São Paulo, era um tenente chamado João Alberto Lins de Barros, e esse tenente começou a tomar algumas providências e os nossos funcionários públicos de São Paulo começaram a perceber a diminuição do poder que tinha o Estado em face da ditadura. Surgem esses movimentos todos, eles acabam se reunindo, se aglutinam e iniciam a Revolução chamada Constitucionalista de 32. E na associação, em 1948, um dos combatentes, chamado Jorge Mancini, que participou da Revolução juntamente com 5 irmãos, fazem a doação de um acervo, e esse acervo vai a formar o que nós chamamos Museu Jorge Mancini, que fica na Venceslau Braz 206, que é um prédio da associação, e lá nós temos um depósito de grande material da Revolução, fotografias, armas, capacetes e um grande acervo, inclusive a matraca, que simbolizava a metralhadora, porque São Paulo não dispunha de armamento, né? E nós temos, assim, em São Paulo, um marco das faculdades, Faculdade de Medicina, de Direito, de Economia. Eles se reuniram em sessões secretas para formar um movimento revolucionário. E esse movimento revolucionário tem 4 heróis: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que foram mortos ali perto da Praça da República. MMDC. E o que acontece? Esse São Paulo procurou marcar. E, episodicamente, nós sabemos que os funcionários públicos, no dia 5 de novembro de 1931, se reuniram e disseram: precisamos tomar cuidado porque a ditadura vem tomando cada vez mais os espaços políticos de São Paulo. Esse tenente que veio como interventor, o João Alberto, está tomando algumas providências. Então formaram uma associação. Então a nossa associação vai completar agora 5 de novembro, 96 anos. E em 1948, Jorge Mancini fez toda a doação e esse acervo está montado na rua Venceslau Braz, 206. A visitação vai ser gratuita, das 10 às 15 horas, e é um acervo muito importante, porque mostra os equipamentos, a estrutura, as fotos dos nossos jovens revolucionários, né? E nós sabemos que logo depois o governo, o próprio Getúlio, editou a Constituição de 34, e depois ele modificou e colocou aquela polaquinha de 1937. Então, só em 1946 é que vai surgir a primeira Constituição republicana, democrática, com a participação dos parlamentares, né? E São Paulo, se a gente olhar assim, a estrutura de São Paulo, nós vamos verificar que sempre foi marcado, por exemplo, a Avenida 9 de Julho, né, que simboliza, né, o momento da Revolução de 32, a 23 de maio, que é o dia em que os 4 jovens estudantes foram mortos pelo governo. Também até quando desce a 23 de maio tem o Ibirapuera, né? O mausoléu, da Revolução. Então São Paulo é o único estado da federação que tem o dia de hoje, o dia 9 de julho, como feriado. E aí eu vou perguntar uma coisa para o senhor, que eu até já fiz uma reportagem a respeito disso, que muita gente sabe que 9 de julho é feriado, pouca gente sabe por que é feriado. Exatamente, o 9 de julho é o marco do início da Revolução Constitucionalista de 32, onde São Paulo se rebela, se revolta contra a ditadura, né?
postulando para que haja uma Constituição que representa, que simboliza os direitos fundamentais, os direitos do homem, né? E assim, só em 46 é que vai ser realmente editada a Constituição, eu diria assim, republicana, né? Então, essa história deve ser marcada, porque é exatamente a constitucionalização do país é que guarda todos os nossos direitos fundamentais, as nossas garantias, né? Agora, para o senhor abrir essa exposição, né, como presidente da associação, deixar que a população tenha acesso, que muitas vezes não sabe realmente o significado, ou não, passou batido por essa parte da história. Qual que é o significado para o senhor? O significado é exatamente esse de constitucionalização do país, né? Esse movimento revolucionário se volta contra a ditadura, postulando para que haja uma Constituição democrática, né? Porque o governo era ditatorial. E nós percebemos que antes da Constituição de 46 surgem duas outras constituições. Uma que foi outorgada, que é de 37, chamada Polaquinha, que vai repetir o que acontecia na Europa Ocidental, né? De qualquer modo, essa ideia de manutenção desse nosso acervo é apontar e demonstrar para a população a necessidade da garantia constitucional que todos nós devemos ter. Agora, essa exposição fica aberta das 10 às 15 horas, gratuitamente. Mas por quanto tempo? No dia 9... permanentemente ela está aberta. Ela está permanentemente aberta. Só que no dia 9 de julho fica aberta ao público gratuitamente e os nossos funcionários vão explicar o material que tem lá, o acervo, a importância... Parado obrigatório, né? Venceslau Braz, número 206, no andar térreo. Agora, para a gente entender um pouquinho hoje, qual que é o trabalho da associação? A associação, ela foi fundada em 1931, no dia 5 de novembro, um ano depois do início da ditadura, com um movimento tentando manter os direitos dos servidores públicos, porque o governo ditatorial vinha impondo, fazendo algumas imposições. Essas pessoas se reuniram, montaram essa estrutura de associação, eram 11 pessoas, hoje são 252 mil associados. Uau! É muita responsabilidade. Muita responsabilidade, E é um trabalho voluntário, né? Deixa eu deixar bem claro que é um voluntariado assim espontâneo. E nós temos, assim, os colaboradores nossos, nós temos 1.780 colaboradores dentro da estrutura da associação. E hoje qual o principal desafio? O principal desafio hoje é ampliar o número de unidades habitacionais para que os nossos associados possam usufruir nas férias e nos períodos de alta estação ou durante o período todo, nas unidades que nós temos 4 unidades em Minas Gerais, Poços, Areado e São Lourenço, né? E temos também em Serra Negra, Amparo, Socorro. No litoral nós temos 7 unidades, né? Tanto no litoral norte como no litoral sul. O principal desafio, como eu estava dizendo, é ampliar o número de ocupações para que os nossos servidores associados possam usufruir desses períodos de descanso. Agora, depois de tantos anos servindo, né, o Estado, ainda é uma boa opção ser um servidor público? O servidor público está cada vez mais precarizado, né? Os governos, por alguma razão, eles priorizam, né, o desfalque dos nossos servidores e vão cada vez mais ampliando o número de PJs e da iniciativa privada. O exemplo típico é a Sabesp, né? Nós tínhamos um grande número de servidores na Sabesp, muitos continuaram, mas uma boa parte foram dispensados, porque... A partir da privatização. A privatização, que é um fenômeno atual, mas que diminui o espaço do Estado, né? E nós percebemos que durante a Covid, a pandemia, o trabalho que foram desenvolvidos pelos bombeiros, pelos enfermeiros, pelos hospitais públicos, enfim, o servidor público esteve presente em todos esses momentos de dificuldade, né? E aquela história, né? A gente precisa entender, porque existe o trabalho do servidor público em diversas frentes. A gente tem um quadro aqui na segunda-feira, né, Fred? Que é justamente com o
professor J. Silva, que ele fala de concursos públicos. Conheço ele. E os concursos públicos, cada vez mais, a gente sabe que tem também uma parcela dessa nova geração que quer prestar concurso público em busca dessa estabilidade. O senhor acha que a partir do momento que também precisa ser refeito esse quadro para trazer realmente profissionais qualificados e também dar mais capacitação e incentivo para quem hoje já está no quadro como servidor? O servidor público cada vez mais vem sofrendo diminuição dos seus direitos. As privatizações e esses fenômenos de achar que o serviço público não funciona bem é que causa essa desmotivação. Mas nós estamos fazendo um trabalho e há um desenvolvimento assim muito grande de algumas associações e sindicatos tentando mostrar que o serviço público é essencial à atividade do Estado. A atividade do estatal, ela deve ser priorizada e não a privatização, sobretudo nos serviços essenciais. É possível uma privatização da justiça, da segurança pública? E assim por diante. Mas nós percebemos que há uma tendência de enfraquecer o Estado. Mas esse trabalho de valorização ele é fundamental, doutor? Não só de valorização, e eu sempre menciono que nós temos 2 momentos políticos importantes. As eleições, onde se escolhem quem serão os nossos governantes, e os concursos públicos, para trazer para o Estado boas pessoas, bons funcionários, pessoas credenciadas, né? E o concurso público, na minha visão, quanto mais sério é o concurso, melhor é o aproveitamento das pessoas que se submetem a ele. Até porque se ele é sério e é realmente rigoroso nos critérios de que aquele cargo, né, vai precisar realmente das capacidades daquela pessoa, você vai ter uma boa pessoa ali na linha de frente, né? Eu penso que nós devemos incentivar os jovens a prestarem concursos públicos, não só pela estabilidade, mas também para prestar um serviço à população. O servidor, o nome diz servidor público, está servindo ao público, né? E essa noção de serviço público é essencial para a manutenção do Estado, na minha visão. E serve tanto que depois de quantos anos, diante da justiça, até como desembargador, quantos anos foram? 43 anos. 43 anos. Quer continuar servindo e, como ele gosta de ressaltar, voluntariamente. Doutor Arthur, foi um prazer enorme recebê-lo aqui, com a sua simpatia, com o seu conhecimento. Eu estava conversando com ele nos bastidores, tem muitas histórias ainda para conversar com o senhor. Vamos conversar. Eu queria agradecer a oportunidade que a Guardiã Notícia nos dá, através da Fabi e do Fred, e agradecer aos ouvintes que ficaram com certeza nos ouvindo, né? E agradecer essa oportunidade e estamos às ordens, sempre que possível. E vamos só reforçar, porque 9 de julho é dia de vocês conhecerem um pouco mais da nossa história. Dia 9 de julho é a primeira fake news que se utilizou para desmontar a estrutura contra o regime ditatorial. Tá certo, então. Muito obrigada, doutor Arthur. Tá ótimo. Eu que agradeço mais uma vez. Vamos para o intervalo, na sequência mais informação, Fred Júnior? Vamos para o intervalo, 9h47, já voltamos com mais da Alô da Notícia para você, aqui na Guardiã da Notícia. Já voltamos.